Torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos ao canal Alerta Palmeiras News. Hoje vou estar trazendo aí, mais uma notícia do Verdão. Hoje vou estar trazendo aí a reportagem do Gazeta Esportiva, onde vamos estar enfrentando aí, o LDU. Vai ser um jogo que a gente, além de enfrentar eles, vamos estar enfrentando a altitude. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, que vai estar ajudando bastante aqui para estar trazendo cada vez mais notícias e tentando manter vocês atualizados. E sem mais delongas, vamos aí para o vídeo. O Verdão já embarcou para o Equador? Boa tarde, Michele. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Sim, já embarcou para o Equador, onde faz na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, o jogo 1 da semifinal da Conmebol Libertadores diante da Liga Deportiva Universitária, a famosa LDU. E vai ter que encarar lá em Quito uma altitude importante de quase 3.000 metros, hein, Michele? Então, vai ser um jogo muito complicado para o Palmeiras. Terá dois adversários, a LDU e também a altitude. O Palmeiras que fez um treino hoje aqui pela manhã, aqui na academia de futebol, e depois desse treinamento, então, viajou com destino a Quito, lá no Equador. O Everton, que está machucado, está com uma fissura na mão direita, não vai jogar novamente com a camisa do Palmeiras. Carlos Miguel deve ser mantido no time titular, lembrando que o Palmeiras optou aí por um tratamento conservador junto ao goleiro que hoje é o titular, que é o Everton. Carlos Miguel reserva, assumindo a vaga agora. Então a expectativa aí de que o Everton volte mais para frente, aí dentro de um mês, quem sabe, retornem à meta do Palmeiras. Palmeiras que defende uma invencibilidade muito importante na Conmebol Libertadores contra equipes estrangeiras, não perde de um time gringo nessa competição desde abril de 2023, então um longo período aí, mais de 2 anos e meio. A última derrota do Palmeiras foi para pro Bolívar, jogando na Bolívia lá em abril de 2023. De lá para cá, 25 partidas, 19 vitórias e 6 empates para o Palmeiras. O Palmeiras tem uma história riquíssima na Conmebol Libertadores, buscando aí o tetracampeonato da competição, e quem sabe a gente pode ter uma final aí entre Palmeiras e Flamengo, que também estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Flamengo tem o Racing pela frente na outra semifinal da Libertadores. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar um pouquinho sobre o Palmeiras. Daqui a pouco eu retorno com mais informações. E para falar sobre o Endrick, quem será que o Endrick está voltando para o Palmeiras depois de jogar um pouquinho lá no Real Madrid, Michele? Isso é assunto para daqui a pouco. Agora vocês podem debater um pouquinho aí essa partida contra a LDU, tá bom? Obrigada, Zé Paz. Vocês acham que essa derrota para o Flamengo pode impactar em alguma coisa o jogo de quinta-feira do Palmeiras contra a LDU? Não. Eu penso que não. Primeiro, porque o Palmeiras é um time já cascudo, tem um treinador vencedor dessa competição, um treinador que sabe administrar muito bem as situações. O Abel é expert nisso, e o Abel com certeza ele vai capitalizar esse momento, essa derrota do Flamengo, para tentar elevar o moral desse time, para fazer uma decisão. Para mim é uma decisão contra a LDU, porque se o Palmeiras conquista um resultado positivo lá, que é palpável apesar da altitude, o Palmeiras vai chegar a mais uma final de Libertadores. Se ele faz uma vitória lá, Salazar, eu não vejo como a LDU inverter, desculpe, aqui no Allianz Parque. Então, o jogo tem caráter de decisão, o Abel no emocional, ele sabe trabalhar o grupo. Quero esperar o Zé Paz lá na próxima entrada dele para a gente falar do Carlos Miguel. Também quero falar Tenho algumas ressalvas sobre Carlos Miguel no gol do Palmeiras, se é ou não a melhor opção. Mas, de qualquer forma, vejo o Palmeiras muito forte, apesar da altitude aí aproximada de 3.000 metros lá em Quito, Salazar. Da mesma maneira, meu palpite é o Palmeiras, inclusive, vence em Quito. O Palmeiras joga com muita tranquilidade e chegou no nível do Palmeiras ser muito respeitado e temido fora de casa na Libertadores por estes adversários. Eu duvido, Garrafa, que a LDU vai partir para cima do Palmeiras. Sim. Mesmo na altitude, mesmo diante do seu torcedor, mesmo num caráter decisivo de ida e volta de mata-mata, eu duvido que a LDU vai partir para cima do Palmeiras por respeitar. O Palmeiras já deixou claro para todo mundo, não é uma ocasião, não é um momento. O Palmeiras tem feito disso uma prática comum das suas atuações na Libertadores. E sobre a pergunta da Michele, é só você reparar em toda essa era Abel, a maneira como ele consegue, para mim, esse é o grande mérito, mais do que os méritos táticos e tudo mais. O Abel Ferreira, além de conseguir manter a equipe dele sempre motivada ano a ano, ele consegue a reação psicológica do seu elenco, dos seus jogadores, de uma maneira realmente incrível. Ele tem o poder de virar a chavinha. Ele tem o poder de virar a chavinha. O Palmeiras
cara, eliminado pelo Corinthians, daquele jeito que foi, com a torcida até parte dela, querendo a saída dele. E rapidamente o time volta a vencer, assim, mas rapidamente a rodada... Qualquer outro clube estaria ainda com essa ferida aberta. Exato, amargaria ali aquela crise, ele consegue rapidamente... E talvez, Salazar, ali foi o momento mais difícil que o Abel passou dentro do Palmeiras, com muros pichados. Não, ele até hoje fala disso. Tanto que recentemente ele falou, né, na coletiva, ele sempre lembra desse episódio. Mas ele consegue estancar, pelo menos tecnicamente no time, a situação negativa de uma forma muito rápida. Não dá tempo, porque você está incomodado, magoado e tal, de repente 3 dias depois você está em campo, o Palmeiras vai lá e vence. No outro jogo aí já emendou uma série de goleadas, 3, 4-1, 4-1 de novo. Então assim, ele consegue, isso tem sido histórico. Quando perdeu para o Boca ou para o Atlético Paranaense aqui no Allianz Parque, da mesma maneira Salazar, o Palmeiras seguiu. Esse jogo, ele tem uma importância muito grande, porque no próximo final de semana o Palmeiras tem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e depois o jogo de volta contra a LDU pela Libertadores. Perfeito. Se ele se complica, se ele não faz um resultado bom contra a LDU, ele fica naquele dilema. O que eu faço no domingo contra o Cruzeiro, tendo uma decisão pela Libertadores na outra semana? Você tem que dar 100% nos 3 jogos, isso que fica difícil. Então, se você... lógico que isso Dá para manter força máxima em todos esses jogos que tem pela frente? Não acredito. Eu acho que ele vai ter que dar uma variada. Só que o Palmeiras tem um elenco muito bom. A hora que ele decide mexer, uma hora que ele precisa mexer, ele não vai mexer nos 11. Mas ele vai mexer um aqui, outro ali e vai mesmo assim manter o Palmeiras muito forte. Faz o resultado contra a LDU, você tem tranquilidade para trabalhar contra o Cruzeiro e, entre aspas, administra o jogo da volta contra a LDU em casa. Sem viagem. Então, sem viagem. 2 jogos o jogo é muito importante, mas se vem um resultado adverso, muda todo o cenário, porque você tem Cruzeiro, que é briga... par e pau com o Flamengo. Não dá para soltar o Brasileirão, não dá para tirar o Libertadores. Então, olha o peso desse jogo. Peso de jogo. Mas vejo o Palmeiras em totais condições de lutar pelos 2 títulos. Também. Não é uma questão só de, é obrigação. Não. O Palmeiras eu vejo até com um certo favoritismo nas duas Eu continuo dizendo, para mim, o campeão pelo brasileiro elenco, será pelo técnico, o Palmeiras. pela fase e tudo. Fala, torcedores, acabamos de assistir essa reportagem, né, do Gazeta Esportivo, onde tivemos a infelicidade de saber que o nosso goleiro titular não vai estar presente, né? Everton, infelizmente, continua com a fissura na mão, e vamos estar contando aí, né, com o goleiro Carlos Miguel, onde teve a sua primeira participação, né, não tão agradável, tomando 3 gols aí do Flamengo, mas temos que pensar aí nesse jogo aí contra o LDU, que além da dificuldade de ser uma equipe difícil de ser enfrentada, né, tem a questão da altitude, que são 3.000 metros, e jogar lá não é brincadeira. Acredito eu que a LDU vai respeitar assim, um pouco o Palmeiras. E vimos aí a possível chegada de Endrick. Gostaria de saber primeiro aí por vocês, se vocês gostariam da volta dele, iria agregar ainda mais aí o Palmeiras, mas eu lanço aquela dúvida entre Endrick ou Gabriel Jesus, quem vocês iriam preferir? Antes de mais tudo, quero agradecer vocês aí que ficaram até o final. Aquele forte abraço, até a próxima. Sempre vou estar tentando trazer aqui mais informações atualizadas para vocês. Aquele forte abraço e fiquem com Deus.